Vitão é o novo reforço do Flamengo. Será que o Flamengo conseguiu a primeira contratação visando a temporada de 2026? E olha só, parece que tem português, que é o plano B da diretoria do Flamengo para substituir o Felipe Luiz. Eu sou RN Sincero, me chamo João Felipe e estou aqui para comentar as principais notícias do nosso Mengão nesse sábado, dia 27 de dezembro. Olha só, antes de mais nada, vou fazer aquele pedido breve, tá? Não deixe de dar o like aqui nesse vídeo, clicar no botão de inscrever-se caso você não seja inscrito, que vai ajudar muito o canal. A gente está chegando em 1000 inscritos e é muito importante essa sua ajuda para a gente continuar esse projeto aqui, tá bom? Galera, olha só, parece que o Vitão é a primeira contratação do Flamengo para a temporada 2026. O zagueiro que é um desejo antigo da diretoria do Flamengo, né? Em 2025, já quando a diretoria do BAP assume a gestão do Flamengo, o Vitão é um dos jogadores que o Flamengo desejava contratar para essa temporada que foi super vitoriosa, mas esbarrou sempre na pedida do Internacional. O Flamengo sempre propôs o perdão da dívida do Thiago Maia, que é algo que ainda não recebeu, né? O Internacional ainda não pagou. Na época, a contratação foi feita por 4 milhões de euros. Hoje, a dívida do Inter com o Flamengo já está ali na casa dos 4,7 milhões de euros. E o Flamengo abateria essa dívida e daria uma quantia. Em 2025, no início do ano, o Inter não aceitou. Vitão continuou no Inter, teve uma temporada muito abaixo, isso é verdade, tá? Brigou para não ser rebaixado, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, da Libertadores pelo Flamengo, não teve um ano de destaque igual ele teve em 2024. Então, a gente vive uma temporada ruim do Vitão, mas a gente também não pode pegar esse recorte onde todo o Internacional foi ruim e colocar na conta do zagueiro, falar que ele não presta, que ele não pode ser um bom reforço. Então, é um zagueiro que tem um histórico de base, de seleção de base muito bom. Todo mundo do meio do futebol classifica o Vitão como um excelente zagueiro. É só a gente ver aí que o Cruzeiro também estava com interesse na contratação do zagueiro, tentou ali envolver vários jogadores e uma quantia alta também, e não chegou nessa negociação. A informação que o Flamengo acertou com o Vitão é do Vene Casagrande. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder ver o que o Vene postou ontem e também a gente poder comentar sobre essa contratação. O Internacional aceitou a nova proposta do Flamengo por Vitão e agora a diretoria rubro-negra negocia a base salarial com os representantes do zagueiro, beleza? A oferta do Fla é a seguinte: perdão da dívida do Thiago Maia, que já está em 4,7 milhões de euros, mais 5,5 milhões de euros à vista, tá? E ainda tem ali um bônus de 500 mil euros. Então, ali seria mais ou menos 6 milhões de euros, né? Que o Flamengo vai desembolsar, mais o perdão da dívida. O valor é por 80% dos zagueiros de 25 anos. Uma coisa legal, galera, é que o Vitão entra naquele contexto, né? Um zagueiro jovem de 25 anos, é um investimento que o Flamengo está fazendo e ele ainda tem possibilidade de revenda. É um zagueiro que com certeza tem um mercado lá fora. Se fizer uma temporada muito boa no Flamengo, vai ser convocado. A gente sabe que o Flamengo é uma vitrine muito maior do que o Internacional. Então, a gente teve Fabrício Bruno, quando jogou no Flamengo, foi convocado. Léo Ortiz foi convocado. Danilo, mesmo na reserva, foi convocado. Só o Léo Pereira, que injustamente não é convocado, né? Mas o Vitão chega para agregar, e eu acho que chega para agregar muito, tá? A gente teve esse problema na atual temporada. Uma das lacunas que o departamento de futebol do Flamengo deixou no elenco, mesmo com a temporada sendo vitoriosa, a gente não pode passar esse pano, foi a falta de mais um zagueiro. Então teve um momento ali na temporada que a gente só tinha Léo Pereira e Danilo, que foi ali perto da reta final. Se um dos dois machucasse, a gente ia ter que colocar um zagueiro da base. A gente colocou o João Vitor em alguns jogos, ele não foi bem, então faltou um zagueiro. E a gente repor com o Vitão, que é um zagueiro que seria titular em todos os outros clubes do Brasil, ele seria titular em 19 clubes, menos no Flamengo. Aqui no Flamengo ele vai ter que brigar por posição. Então, eu acho, na minha opinião, que é um excelente reforço. E muita gente falando assim, não vale perdoar a dívida do Thiago Maia. Eu acho assim, galera, a dívida do Thiago Maia é algo que a gente não conta em receber. Então, o Flamengo, praticamente, ele já tem a noção de que ele não vai receber. O Inter é um clube que está sem dinheiro, o Inter é um clube que está ali beirando a falência barra preciso virar SAF para poder voltar aos meus anos de glória. Então, a gente já conta com esse dinheiro como algo perdido. Então, a gente poder envolver esse dinheiro, né, perdido numa negociação para abater um valor de um jogador que tem muito valor no mercado, eu acho que vale muito a pena sim. A gente tira um jogador de um time brasileiro, né? Eu não acho que o Inter na próxima temporada vai ser um rival direto do Flamengo.
mas eu acredito que o Vitão possa sim agregar muito ao Flamengo, tá bom? Outra informação que a gente tem nesse sábado hoje, galera, aqui já é algo mais preocupante para a torcida, né? Sobre a renovação do Felipe Luiz. A renovação do Felipe Luiz, a gente sabe que está travada. Todo mundo esperava que a renovação do Felipe Luiz fosse resolvida até o Natal. Lá no início começaram a falar assim: depois da Libertadores, do Mundial, vai ser resolvida. Esse período passou e nada foi resolvido, tá? Então a gente ficou com a expectativa do Natal. O BAP até falou, né? Vai ter um presente de Natal aí para a torcida vai gostar. O Natal passou, a gente já está no dia 27 de dezembro e a renovação não chegou. Outro ponto também que é importante dizer que o contrato do Felipe Luiz termina no dia 31 de dezembro. E eu acho importantíssimo essa definição não virar uma novela. Por quê? Porque o Flamengo tem a temporada de 2026 chegando e chegando com força. A gente tem que lembrar, dia 24 de janeiro tem final da Supercopa, logo em seguida já vem final da Recopa contra o Lanús, são 2 jogos, né? A final da Supercopa é um jogo só. E o Brasileirão nesse ano começa no dia 28 de janeiro. É um campeonato importantíssimo, a gente quer o 10º título, né? Então a gente precisa começar o ano já com força total. Seria interessante já com vários reforços, suprindo as lacunas que a gente tem no elenco. E depois, é claro, né, a gente, como é que fala? Já tendo o nosso planejamento definido. Então a gente estender essa novela só vai prejudicar o Flamengo, só vai prejudicar o nosso planejamento para o próximo ano. E surgiu hoje o nome do Arthur Jorge, o treinador que treinou o Botafogo em 2024, foi vitorioso, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro e depois saiu pro... Se eu não me engano, ele tá no Catar, isso mesmo. Ele tá no Catar, onde foi sediado até o Mundial que o Flamengo jogou agora e tudo mais. Agora, a gente tem aqui, ó, a informação foi dada por um jornalista, se eu não me engano, ele é italiano, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês mais uma vez. Ele é o Rudi Gallet, beleza? João, quem é Rudi Gallet? Prazer, Rudi Gallet, eu também não sei, tá? Rudi Gallet, Flamengo fez um acordo verbal com Arthur Jorge, tá? Para ser um possível novo treinador. A prioridade continua sendo Felipe Luiz, mas as conversas, né, estão difíceis e ele já tem, ó, um plano B, e esse plano B seria o Arthur Jorge. Vamos ver aqui, ó. O Rudi Gallet tem 156 mil seguidores, conta verificada, jornalista esportivo em transferências, tá? Um expert em transferências. Vamos ver se ele será um expert em transferências mesmo. Pode ser mais um cara falando merda aí, só que agora em inglês? Pode ser, tá? Seguidor a gente sabe que hoje não quer dizer nada, né? Pode comprar seguidor, tem diversas fontes aí para você ganhar. Mas o Arthur Jorge já surge aí como um plano B, tá? Arthur Jorge que tinha dito já ao longo dessa temporada que queria ter ficado no futebol brasileiro, não queria ter saído do Botafogo, mas não foi valorizado. Às vezes agora ele vai ter uma valorização que ele deseja, né? Mas eu acho assim, galera, eu acho que a gente tem que tentar esperar o Felipe Luiz o máximo possível. Treinador identificado, treinador encaixado, com elenco, que já conhece o Flamengo, domina. A gente teve um ano tranquilo. Não foi tão tranquilo que teve o caso do Pedro, teve o caso do Boto ali, mas mesmo assim a gente conseguiu, ó, chegar tranquilo no fim da temporada, conquistamos os títulos, todos os problemas que tivemos ao longo da temporada foram resolvidos. Então, o que eu acho? Que a gente tem que tentar ao máximo o Felipe Luiz. Pô, João, ele não quer, ele quer a Europa. Então, valeu aquele abraço, não tem o que fazer. Gratidão eterna. Conquistou tudo, né? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Gratidão eterna por Felipe Luiz. Ou tem outra situação, né? Pô, ele contratou um representante que gosta de valorizar o seu treinador, né? O seu representado, e ele quer um salário astronômico, ele quer ganhar 4, 5 milhões, já saiu aí uns veículos não oficiais. Então eu acho que esse valor não é condizente com o futebol brasileiro. Então ele tem que esperar mesmo uma proposta de fora e tentar a carreira na Europa, tá? Eu acho que ele precisa ser valorizado, ele não era nem top 10, parece, né? Dos treinadores brasileiros que mais recebiam salário, mas ele precisa estar entre os top 3 no mínimo. A gente sabe que ele tem um início de carreira, ele conquistou vários títulos, mas ele ainda está no início de carreira, né? Então ali, ó, entre Tite e Abel Ferreira, ele tem que estar nesse patamar de salário, pelo que ele conquistou em uma temporada com o Flamengo, né? Em 12 meses com o time principal do Flamengo e pelo potencial que ele já apresentou ter. Então, eu acho assim, se ele não tiver
nem o interesse de ficar, porque ele quer ficar na Europa, e nem uma condição astronômica, o foco tem que ser do Felipe Luiz. Mas se ele tiver essas duas situações como preferência na frente do Flamengo, aquele abraço, vamos procurar logo um treinador para 2026, porque a temporada vai ser muito apertada. A gente tem Copa do Mundo no ano que vem, então a gente perde um mês, jogos em sequência, Campeonato Brasileiro começando cedo, 2 taças já em janeiro e fevereiro. Então é importantíssimo que a gente comece o ano com muito planejamento, né? A gente sabe que esse ano isso foi fundamental na nossa preparação. Agora eu quero saber de você, o que você achou da contratação do Vitão, que está perto de ser concretizada e anunciada. O que você acha desse imbróglio, né, entre Felipe Luiz, Flamengo, Arthur Jorge? Será que o Arthur Jorge é um bom nome para substituir o nosso treinador, o nosso Filipinho? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.